Vou falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro do ano 2000, né, que ficou conhecido como Copa João Avelange. Bom, gente, eu já advirto que esse vídeo tende a ser um pouco mais longo do que os vídeos comuns de futebol que eu falo, né? Porque aconteceram muitas coisas. Bom, o Campeonato Brasileiro de 2000, a Copa João Avelange, na verdade ela começa em 1999. Em 1999, no Campeonato Brasileiro, teve um jogo em que o São Paulo meteu 6-1 no Botafogo, né? Só que um jogador do São Paulo chamado Sandro Hiroshi, ele estava em situação irregular. E por isso o São Paulo perdeu os pontos e o Botafogo ganhou os pontos. Isso fez toda a diferença na hora do rebaixamento, porque o Botafogo, com esses 3 pontos, se safou do rebaixamento e jogou para o rebaixamento o Gama de Brasília, né? Que é um clube mais modesto. Aí o Gama não concordou com aquilo, o Gama foi à Justiça Comum, né? E o Gama conseguiu o direito de disputar o Campeonato Brasileiro de 2000, né? Só que o pessoal não queria deixar o Botafogo de fora, né? E aí foi costurado um acordo para o campeonato ter 116 clubes, né? E além de não deixar o Botafogo de fora, eles ainda puxaram o Fluminense, que tinha subido da 3ª divisão para a 2ª divisão, eles puxaram direto para a 1ª. O Fluminense foi da 3ª para o 1º. Então foi uma bagunça, Na época, o jornalista Renato Maurício Prado, ele fez um concurso lá na coluna dele do jornal o Globo, perguntando qual o nome que essa Copa deveria ter. E eu mandei um nome para ele que eu achava muito sugestivo. Era Copa Centopeia, o monstro de 116 patas, né? Porque eram 116 clubes que iam disputar, né? Mas ele achou mais engraçadinho, elegeu o nome Euricopa, né? Porque o Eurico Miranda estava metido nisso para variar, né? Então, houve a Copa João Avelange, como eles designaram, 4 grupos, né? Grupos com clube grande, grupos com clube pequeno, alguns com mais clubes, outros com menos clubes, né? Uma bagunça, né? A gente sabe que no fim a Copa João Avelange ficou com 16 clubes e aí foi para o mata-mata, né? E um clube que entrou desses grupos mais modestos foi o São Caetano, né? E o São Caetano começou a aprontar. Ele lá nas oitavas de final eliminou o Fluminense, né? Depois ele saiu eliminando grandes times, né? E chegou na semifinal e ele eliminou o Grêmio. Então São Caetano, o desconhecido São Caetano, garantiu uma vaga na final, né? O Vasco da Gama fez a outra semifinal com o Cruzeiro. O primeiro jogo foi 2-2 em São Januário. O Cruzeiro perdia de 2-0, foi buscar o placar, fez 2-2. Então os caras estavam crentes que eles iam para a final, né? Mas aí no segundo jogo no Mineirão, o Vasco deu um verdadeiro show de bola, meteu 3-1 com o gol do Romário, inclusive, né? E se classificou à final. Então a final foi Vasco e São Caetano, né? O primeiro jogo lá em São Caetano ficou empatado, 1-1, né? E o segundo jogo em São Januário, o São Caetano começou o jogo muito melhor, estava dando um sufoco no Vasco, né? Mas aí aconteceu um problema sério, grave, né? Que foi o quê? Começou uma discussão entre os vascaínos mesmo sobre quem era o melhor, o Romário ou o Edmundo, né? E aí veio a briga e a briga fez as arquibancadas desmoronarem e um monte de gente cair machucada dentro do campo. Então não tinha mais condições de ter jogo, né? O Eurico Miranda ainda tentou tirar todo mundo do campo para o jogo recomeçar
mas o governador Antônio Garotinho deu a ordem de que o jogo tinha que ser suspenso. O Eurico chamou o governador de viado, né? E, enfim, aí foi remarcado um outro jogo, né? Já em janeiro, depois das férias, com elencos diferentes, né? O jogo no Maracanã, e aí o Vasco venceu por 3-1 e o Vasco foi campeão da Copa Avelange de 2000, de 2000, né? O Campeonato Brasileiro de 2000. Mas foi uma tremenda bagunça, uma tremenda indignidade. Fluminense saindo da terceira divisão direto para a primeira, em vez de ir para a segunda, né? O Botafogo mantendo a sua vaga. Isso de você ganhar os 3 pontos quando o outro perde os 3 pontos não tem nada a ver, gente. Vamos convir, né? Então, eu gosto muito do Botafogo, mas não merecia. Então, foi uma lambança coletiva. 2000 foi o Campeonato Brasileiro de 2000, foi uma lambança coletiva. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Eu vou pedir alguns favores para vocês. Primeiro, se inscreva no canal. Se tiver alguma dificuldade, manda aí no comentário que eu explico para você. Segundo, dá o like aí, né? Se tiver dificuldade, manda um comentário aí que eu explico para você. Terceiro, ativa o sininho para receber notificações, né? Manda um comentário aí, se não souber, que eu explico para você, né? E o que é mais difícil, né? Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo merece compartilhamento porque é uma das maiores bagunças da história do futebol brasileiro, né? O meu Vasco da Gama foi campeão, mas foi uma bagunça, né? E eu sei que isso é mais difícil porque compartilhar requer tempo, né? Mas se você puder fazer, eu agradeço, né? Aproveita os mais de 1.300 vídeos que eu tenho aqui no canal e assiste alguns deles. Também sei que é mais difícil porque requer tempo, né? Mas se puder fazer, eu agradeço. E o mais difícil de tudo, gente, eu peço uma contribuição financeira aqui para o canal, porque nós estamos numa situação financeira difícil, né? Quem é que não está, né? Mas nós estamos numa situação financeira bem difícil, né? Você decide se faz a contribuição ou não. Se quiser fazer, faça no valor que quiser, no valor que desejar. E eu vou deixar no primeiro comentário aí o meu Pix, né? Para você poder fazer a contribuição se desejar e se quiser, né? Sei que essa parte é mais difícil, o dinheiro não está sobrando para ninguém, as pessoas têm planejamento do que fazer com o dinheiro, mas se der para me ajudar, eu agradeço muitíssimo, né? Bom, gente, eu agradeço por tudo e agradeço inclusive pela assistência desse vídeo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.